cara Expresso Alta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 11 de junho de 2021. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, na capital da Suíça. Boa tarde, Piero Laine, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Boa tarde aí, Rômulo, boa tarde, pessoal, prazer estar aí de novo. Eu estava lá na selva curitibana, aí na semana passada não deu para estar aqui. Pô, já não falou disso, né? Não, tinha várias encomendas, eu perguntei para ele, o pessoal falou, olha, não, prefiro não comentar, vou passar também. Foi viralização no final, difícil essa questão, ainda mais porque tem alguma dificuldade ali. Vamos lembrar que a própria Cristina Kirchner é tida como, em alguma medida, crítica da herança europeizante de Sarmiento, né, que é o patrono da educação argentina. Fala, mas, enfim, é uma questão a ser sensível numa dimensão interna. Eu conversava com o Violante André no ar, e ele falava que 60%, 70% da Argentina, da população argentina, tem na sua matriz genética contribuições ameríndias, né, e esse mito, em alguma medida, né, da Argentina enquanto a Europa sul-americana, a representatividade disso, em alguma medida, se dá em Buenos Aires. Sair de Buenos Aires não é bem assim, né? Inclusive, a própria Eva Perón, né, figura central para a construção do peronismo, ela reivindicava essa questão dos cabecitas negras na composição étnica do argentino e tal, mas, enfim, ainda possibilitou uma mitada do Bolsonaro, né? Botar aquela foto lá diretamente da selva e tal. Pois é, mas eu, por exemplo, como antropólogo com pé na etnologia, gostei da constatação. Acho bacana, acho que a gente tem que ir por aí mesmo. Reivindicar, eu também acho. Reivindicar. Sabe que... Eu reivindico meu 1,32 avos lá da selva mesmo, do Pará, da Amazônia, do Grão-Pará. Tem um amigo meu que estuda futebol, ele sempre conta essa história de como que o Palmeiras incorporou a história do porco, né? Transformando o que era um xingamento num símbolo próprio, entendeu? E assim foi ultra esperto esse negócio. Enfim, né? Perdemos a chance de novo, porque saiu todo mundo ofendido dessa história, o que só mostra o que, na verdade, os próprios nativos aqui no Brasil pensam, né? Pois é, incrível, né? Como nesse momento as pessoas mostram um racismo introjetado, era hora de, qual o problema? Muito pelo contrário, temos orgulho, reivindicamos, etc e tal. Estamos aí, selva é a nossa pátria mesmo. É isso aí. Piero Laine, você sugeriu a gente começar a nossa discussão por hoje, ou melhor, a nossa... mas só você perguntou o que eu tinha achado, né, da participação dos rapazes na semana passada. É verdade. Achei ótimo, poxa vida, eu fiquei muito assim, orgulhoso, sabe, de ver, né, como se desenvolveram bem, né, o pessoal acha que é fácil falar aqui, né, mas dá um medo desgraçado, entendeu, é muita gente assistindo, enfim, pra gente que não tem treino disso, né, foi um negócio meio na raça, fiquei assim, tirei meu chapéu. É verdade. Mesmo. E eu observei, entendo pela sua colocação, que você ficou ofendido quando eu observei a felicidade daquele sincronismo, de que você estava aproveitando a família em Curitiba, para a gente ver, né, num momento em que parece que vai apertar mais a questão com relação aqui ao programa, né, a gente sabe de constrangimentos, o telefone que toca para o pessoal não vir e tal. Nesse momento, qual que deveria ser a aposta? A gente deveria, né, fazer concessões e tal, ou a gente deveria dobrar a aposta nessa rede que é equidistante dos atores que aceitaram ou de papel passado, ou por baixo do pano da mesa e participar do banquete do domínio de espectro total no Brasil. E aí a gente teve aí dois jovens representantes, aí, dois pontos nodais importantes, renovando a construção de conhecimento que a gente faz em rede, né, os dois, tanto o Ederson Schmidt como o Guilherme Lemos. Você concorda que foi uma feliz coincidência, Piero? Eu achei ótimo, e digo mais, assim, quem acompanha o programa desde o início, sabe que ele foi feito também de um monte de tentativas, alguns erros, outros acertos, pessoas que passam, pessoas que vão, pessoas que contribuíram e depois alguma hora, enfim, mas é assim, entendeu? Não é um programa para, enfim, se pensar em morrer os próximos 50 anos, ter a gente envelhecendo juntos só aqui, entendeu? Eu acho bacana mesmo você ter isso. E acho que deu certo por N razões, entendeu? Porque, enfim, tinha um desprendimento ali deles dois, né? Não tinha, vamos dizer assim, um roteiro que estava escrito por interesses, vamos dizer assim, exógenos, né?
tinha uma coisa muito, eu acho que legítima ali na forma como eles estão pensando e articulando as coisas. O Guilherme, que eu conheço melhor, né, ele é um mestre em achar coisas na internet, vídeos, desenterrar coisas do passado. Assim, nessa tarefa de detetive, ele assim, ele parece aquele cara que tem aqueles detectores de metal e vai achando coisa que está enterrada no solo, sabe? Não é à toa que cada um deles já recebeu aqui, de ser bandas diferentes, o troféu Catapiolho, né? Nos dando aquela munição que eles vão levantando, assim, porque a gente tem que contar com isso. Aliás, algumas pessoas, né, minoritárias, não entenderam que, em alguma medida, era uma ironia, quando na semana passada eu dizia que o Ederson Schmidt, sem ser autoridade, sem ser formado em criptografia informática e sem ser alguém formado em direito, tinha se tornado a maior autoridade na questão do histórico político jurídico da impressão do voto no Brasil. É evidente que isso tinha um quê de provocação. Ai, não, mas é o Almir Cabrunas, o Diego Guarani. Gente, eu queria dizer o seguinte, estava ao alcance de uma pessoa sem formação específica na área, mas apenas levantando, e os dois fios que ele colocou, acho que 3 ou 4 já, que ele vai atualizando no Twitter com relação à evolução disso, foram retuitados pelos, sim, atores, protagonistas, o próprio Diego Guarani, como a gente falou aqui, o Sandro Roberto Requião, e até o Oswaldo Meneschi, que já esteve aqui no programa falando disso, também retuitou e elogiou publicamente no Twitter essa semana que passou os fios do Ederson Schmidt. Então, é evidente que tinha um quê de provocação quando eu falava isso, às vezes as pessoas não entendem, então não é mais aquela linha literal de interpretação. No problema da urna, especificamente, é completamente diferente de você falar, por exemplo, de um vírus e fazer essa discussão, que eu acho que tem que ser feita em primeiro lugar mesmo, por quem é do ramo. O problema da urna é a intersecção de vários elementos que se colocam. Não é só um problema de TI, não é só um problema político, não é só um problema, enfim, eleitoral. Quer dizer, é muita coisa que acontece. Há quanto tempo isso está sendo falado aqui? Ou seja, você tem que ter a sensibilidade de captar coisas que estão ocorrendo em diferentes planos e conseguir fazer a conexão delas, o que talvez uma pessoa muito especializada não consiga. Você entendeu? Porque vai olhar muito profundamente, mas só pelo seu próprio ângulo. Então, eu acho assim que de fato, é uma daquelas coisas meio laboratorial mesmo, sabe? Que pega coisas que vão sem querer e acabam indo e se sintetizando numa pessoa que está antenada para esse monte de coisa. E abriu a sensibilidade para isso. Eu achei muito bacana isso aí também. O que me está chamando a atenção nesse momento, desse debate, Pierre, é o seguinte, até as colocações, cuja pegada editorial, se a gente pode ver, em alguma medida, dão mais ênfase ao aspectos negativos ou de dificuldades técnicas da implementação da impressão do voto a partir do ano que vem. A maior parte das pessoas acha que é impossível fazer a transição até 2022, mas, de uma certa forma, os argumentos estão deixando de ser aqueles cabalmente verificáveis como mentirosos. Então, me chamou muita atenção uma publicação nessa semana, que saiu da Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, que ela entrevistou, por exemplo, o Diego Aranha. E ela é alguém que, tempos atrás, isso chamou a atenção da nossa rede, o pessoal retweetou, numa participação num vídeo desses que ela participa aí, desse podcast e tal, repetia aquela história de que vai ser, interessa a milícia, vai ser a venda do voto e tal, que é aquela fake news cabal, mas, né, então, assim, de alguma forma, a qualidade do debate está melhorando um pouquinho, no sentido de que até quem se coloca ali pela ênfase, você vê pela ênfase, se é favorável ou não, de alguma medida não reproduz mais esse tipo de desinformação, Piero. É claro, mas por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu é que a adesão ao polo contrário não foi tão automática quanto eles estavam supondo que ia ser. Houve alguma resistência, entendeu? Que começou aqui, isso eu tenho certeza, porque ninguém mais falava disso na esquerda. E aí depois foi ampliando. Tudo bem, ganha autonomia esse negócio. Foi indo. E aí o que acontece? As pessoas têm que pelo menos se abrir para ouvir esse negócio. Então, de repente, a coisa não é tão assim, contrastante quanto
se imaginava que fosse. Isso número um. Né? Número dois, não está tão fácil esse jogo assim, porque se tivesse o Barroso, não ia ter que ter marcado essa semana uma conversa lá no Congresso para tentar convencer o pessoal, meio no ato de desespero, hein, Romulo? Eu não sei, mas eu achei que ele está acusando o golpe aí, de que o negócio não é bem assim, né? O debate se impôs, Pedro. Antes ele tinha aquela postura olímpica de que aquela garantia que, enfim, está dada, que no final eles matam num canetaço, lá, faz uma sessão farsesca como fizeram em 2018, aí concede uma eliminada, depois eles perdem o objeto, etc e tal. Então, eles têm essa espada de dama com o seu parlamento de matar no peito e fazer, mas a coisa ganhou uma dimensão política tão grande que ele se expôs dessa forma. Daí, de alguma medida também ali, a autoconfiança, achou que com a retórica dele ia dar um chocolate no pessoal. E outra coisa, né? Tão importante quanto auditar de fato, e a coisa empiricamente se resolver, concretamente se resolver, é você retirar essa pauta do Bolsonaro, entendeu? E conseguir diluir ele no meio desse negócio aí, não deixando esse treco na mão dele, entendeu? Então, assim, ainda que não se consiga, de fato, passar isso para as próximas eleições, eu acho que todo mundo tem que assumir isso com consciência e desestabilizar o discurso dele. Porque aí ele vai parar com esse negócio. Essa semana ele soltou de novo a história de que tem provas de que a eleição de 2018 foi fraudada. Ótimo! Se ele tem, bota na mesa. Todo mundo quer ver isso. O que ele vai anular com isso? Fala, a eleição dele próprio? Vai anular Dilma 14? Qual é o trauma que isso vai representar? Nenhum. É um blefe. Eu concordo com você, e essa é a opinião, a gente sabe, a gente não conversa aqui, eu não mostro esses prints, mas diversos influenciadores digitais com canais de centenas de milhares de seguidores, quando querem uma informação mais apurada e uma avaliação concreta para fora dos discursos de narrativas e contranarrativas de lacradores e imitadores, nos procuram você, procuram a mim, até uma interlocução do passado eu acabei, num momento que eu estava de saco cheio, expondo, né, de alguém, inclusive, que a semana confirmou mais uma vez que quando entende por bem, acha que o pessoal tem que jogar para perder, né, eu até comentei isso aqui mais cedo, vou colocar aqui no print, ó, do Alberto Carlos Almeida, que falou ali, ó, fomentando, projetando lá no Peru a experiência e o entendimento dele próprio. Botou aqui, ó, a eventual vitória da esquerda no Peru, de Castilho, está com a cara da vitória de Dilma contra Aécio. Era melhor ter perdido. Não tem negócio de civilização contra a barbárie, não. Fica só na propaganda eleitoral. Botou, Castilho não terá 10% dos deputados e lá não é possível obter-se o apoio deles por meio de emendas no orçamento e cargos. O pessoal, quando quer a real, nos procura, Piero. Então, eu sei, concretamente, que muitas pessoas que estavam na campanha de demonização dessa história, de é terraplanismo, é tecnológico, falar de impressão do voto, pararam de falar isso, né? Podem não ter passado ao ponto de falar como nós que a aposta tem que ser dobrada e mostrar que é um blefe do bolsonarismo essa aposta, justamente contando com a reação contrária, com a abordagem direta. Mas a gente sabe que a desdemonização começou aqui, à esquerda, de fato. Tem mais de ano que a gente trata dessa questão, inclusive com artigos nossos republicados pelo saudoso Paulo Henrique Amorim, né, que popularizou a impressão do voto como o papelzinho do Brizola, que muito nos orgulha. Mas eu tive uma surpresa, queria saber, na semana passada eu teria te perguntado isso, mas queria saber se também surpreendeu o Ciro Gomes ter publicamente se exposto nessa, que não é fácil. Ali, certamente, teve muita gente que deve falar, não faça isso e tal. E eu até me surpreendeu, porque eu publicamente, depois que o Carlos Lupe fez aquele vídeo, aquela publicação, reiterando a posição histórica do Brizolismo e do PT nessa questão, eu fui pro Twitter, retuitei e falei, poxa, cadê o Ciro Gomes que não retuita a manifestação do presidente do partido dele e tal? Demorou um pouco, mas assim, 18 horas depois, no dia seguinte, depois que talvez já tivesse o mago João Santana colhida numa pesquisa qualitativa, se era boa ou era furada, entrar nessa ou não, mas acabou que o Ciro Gomes fez eu queimar a língua, me fez queimar a língua e botou lá, falou, não, isso aí mesmo e tal, reiterou, e certamente isso ajudou muito para que o pessoal agora tem que qualificar o debate a mais, culminando com essa publicação da Patrícia Campos Melo, que foi consultar até o próprio Diego Aranha e parou de reproduzir o que ela falou em vídeo, de que era a compra do voto, acabar com o sigilo, etc e tal. Pedro, te surpreendeu também o Ciro Gomes ter entrado nessa? Para falar a verdade, isso passou batido por mim, Ramos. Eu não tinha visto isso do Ciro, não. Ih, pegou fogo. Que não me surpreendeu. Pegou fogo isso quando houve. Oi? Pegou fogo isso quando houve. Ele ficou em topo, o pessoal acionou o piguinho vermelho para bater, falando que isso era o papel passado, que agora ele era bolsonarista e tal.
Bom, mas conveniente, porque a Glaze adotou a postura Ah, justamente nem me contrária essa fala, semana, gente. né? Não, essa do Ciro Gomes não foi essa semana, não. Foi umas 2 semanas atrás aí. Mas então, É. essa foi a resposta dela. Ai, E, nossa. evidentemente, essa polarização Ciro-PT está também, vamos dizer assim, ganhando densidade, né? Então, assim, vamos dizer assim, quase que natural o movimento por parte do PT de jogar o Ciro Gomes na chave do bolsonarismo. Aliás, isso é uma coisa que eu já ouvi em relação a mim, entendeu? Quando fui discutir negócio de voto, de impressão do voto, não é voto impresso, vejam bem, em grupo de discussão de coisas de militares e tal, o sujeito pegou, ficou bravo comigo, puto, rompeu relações, sei lá, começou a fazer meme a meu respeito, gado, gado, gado. Ixi. Assim, assim, sinto muito, né, amigão? Mas assim, que você pode imputar à minha pobre alma e pessoa algum rastro de bolsonarismo? Pelo amor de Deus. Nesse nível, não é a pessoa assim, sem acesso à educação formal para mostrar que essa questão aí de viés cognitivo e captura na lógica da abordagem direta é muito democrática. Não, justamente estou falando que a importância do negócio do voto é desestabilizar o argumento do Bolsonaro. É esse o ponto. Não é para reforçar o negócio dele. É porque justamente é isso que ele espera. E é por isso que ele levou de novo esse negócio falando que tem a prova da fraude. Entendeu? Porque, enfim, assim, vamos, 2018 Redux, sabe? E o que a gente está vendo de novo, e eu acho que, enfim, a gente até pode engatar isso nesse negócio que o Alberto falou, o Alberto Carlos Almeida falou, porque, de novo, o PT está se preparando para uma posição, no meu entendimento, de partido de oposição que vai sentar em cima do pudim nas eleições de 2022 para não ganhar. Eu não sei, mas assim, vi movimentos essa semana que eu achei bem sintomáticos desse tipo de vamos dizer assim, de atitude, né? Eu concordo com você, Pedro. Não foi à toa que quando eu coloquei o print aqui, eu botei, olha, é incrível, meu comentário tá aí na tela. Ó. O cara joga para perder mais de uma vez, assume. Eu achei isso um sincericídio, para a pessoa colocar isso aqui de passado. Mas enfim. E ainda querem me encher o saco por expor o jogo de cartas marcadas. Não ferra. Eu usei uma palavra um pouco mais forte. Não ferra, gente. Aí que eu botei, ó. A minha opinião parece que a qual você partilha. Ó. Quem acha que 2022 será diferente? Eu não acho, não. Parece que a coisa está pintando por aí. Vai ser um redux de 2018, Pedro, que a gente vai falando assim um tempinho já. Sobretudo porque, enfim, certas posições no PT não estão primando pela cautela, né? Nem, assim, eu não entendo. Tem muita sabotagem acontecendo aí, de novo, são movimentos completamente contraditórios com o princípio de quem está jogando para ganhar, sabe? Ou se está jogando para ganhar, de quem vai assumir. Porque isso foi a primeira coisa que você falou aqui hoje. Será que ele assume lá? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar também. Caso aconteça do Lula ganhar, vamos dizer assim, né? Porque tudo bem, a gente pode até dizer que essa hipótese é muito improvável, mas, assim, é uma possibilidade lógica, talvez não seja sociológica, né? Ou política, mas enfim. Uma coisa eu vou te falar, Piero, não sei se na real, mas certamente nos números indicativos das pesquisas, e não vai se manifestar lá no que é cantado pelo TSE, não, um lado ou outro não vai ser um score maior do que 45-55. Que leva a uma uma polarização importante e quase que uma anulação. O que o pessoal pode fazer e tal, para onde que vai, que é aquela história, você tira 5 do outro e converte para você vira o jogo. Então, e aí, sabe o que acontece se o discurso da fraude nas urnas fica só na mão do Bolsonaro, né? Em vez de se redistribuir isso daí e colocar um impasse para ele na hora. Mas, assim, é igual o que aconteceu na narrativa de 2018. É impressionante. Assim, porque o que está sendo construído lá no meio militar? A ideia de que o Lula, olha só, e isso eles espalham para dentro, entendeu? Não é a questão se vai pegar isso entre a gente ou entre a esquerda.
Eu estou querendo saber o que vai pegar com quem tem arma na mão. E o que está sendo construído para dentro? Está sendo construída a ideia de que o Lula está costurando dentro do judiciário, de novo, um movimento assim, por debaixo dos panos, para levar ele até a presidência da República. É assim que eles estão lendo lá. Os últimos desdobramentos do que aconteceu nos julgamentos do Lula. Como uma treta, como uma coisa off-records total. Entendeu? E eles, obviamente, para plugar isso na ideia da fraude, ainda mais se for uma coisa apertada, que eu acho que nem vai ser 55-45, não. Para mim é o maior possível, a maior diferença possível, imaginável é 45-55, mas é menos que isso, eu aposto. Seja para quem for, entendeu? Porque, vamos dizer assim, o registro estrutural do Brasil polarizado está longe de desaparecer. E ele vai se refletir nesse negócio, mesmo que seja inverídico, entendeu? Mesmo que seja manobrado para chegar até essa situação, como foi manobrado em 2018 também. Né? Isso é uma coisa que não custa relembrar aqui. Até não sei que dia de setembro, o PT falava em uníssono: eleição sem Lula é fraude. Aí eles botam o Haddad, o Bolsonaro sequestra a pauta da fraude eleitoral e o Haddad vira o fiador da eleição. Então, assim, vamos entender esse jogo para não repetir o erro agora. Agora, com a Gleisi chegar falando assim, como se ela não tivesse tido acesso, né, vamos dizer assim, ao conteúdo de quem está realmente falando a respeito. Assim, tem um monte de vídeo didático até, assim, passando. Em 2 minutos você desmonta esse negócio de que você vai levar o teu voto lá para o miliciano. Olha, também, para o miliciano, veja a cara desse problema. Como se o Rio de Janeiro fosse o Brasil inteiro. Né? Quer dizer, como se milícia também fosse um negócio que tivesse espalhado em tudo quanto é canto. Então, assim, a linguagem do problema já está atrelada a uma questão, vamos dizer assim, que ofusca completamente o ponto que é para ser aí. Ou seja, é a crônica de uma morte anunciada, esse negócio aí. Então, a Gleisi ter falado isso para mim essa semana é mais um daqueles... Sabe quando você vai adicionando quadradinho no Tetris? Nesse quebra-cabeçazinho e que vai desmontando o negócio, em que você fica assim, só acelerando a sua convicção de que o PT está construindo a narrativa da derrota já para 2022, mas não vai sair da posição de partido que vai para o segundo turno. Concordo totalmente, Piero. Mas antes o próprio Lula já tinha feito uma manifestação no Twitter sobre essa questão, e a Gleisi Hoffmann, que falava, não só facilmente teria acesso, mas alguém que tem uma interlocução corrente com o senador Roberto Requião. Então, supor que ela desconheça o mérito técnico de quem propõe uma redundância que garante uma segurança maior ao processo eleitoral assim, não é possível, eu não faria isso. Então, realmente, ali é uma posição... Aí eu fico me perguntando qual é o jogo do Ciro nesse negócio, se ele não fez de propósito, sacando que isso ia acelerar a posição contrária do PT, entendeu? Querendo dar uma de espertalhão, assim, eu não vou negar que eu acho que o Ciro tem, assim, discursos muito interessantes, propostas razoáveis. A única pessoa que está falando, em alguns raros momentos, em reverter os processos que foram feitos de 2016 para cá. Mas, quando o cara chega e vem com esse discurso de a maior corrupção da história do planeta Terra, desde o surgimento de Eurostat há 8.000 anos atrás até hoje, e Lula o maior bandido de todos, aí não dá. Aí o cara entra numa chave que para mim é assim, sem condições, Ramos. Que não deixa de ser irônico também, tendo o João Santana como conselheiro e com a tornozeleira, né? Então, assim, é um pouco... esqueci disso. Tem motivos pessoais aí, né, para chegar... Não, se for isso, então, meu amigo, aí, sinceramente, é pior do que eu pensava.
Piero, você estava falando de um pessoal aí, até que pensa estrategicamente, em alguma medida parece concretamente não ter isso refletido no que escreve. Não sei se você estava fazendo alusão a isso, talvez fosse. Há mais um artigo que saiu do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, tangenciando a questão militar, que em alguma medida, em caso, poderia, alguns, não sei se aconteceu já, mas alguns trechos aqui ser pensados e republicados lá no Diário do Sul, no Defesa Net, como um CQD reverso. É esse artigo aqui que saiu, ó, Os Militares na Política. Não é a primeira vez. Já disse, Não é tangenciando, não, é direto ao assunto. é publicado agora, dia 9 de junho de 2021, mas está em linha com aquele, esse eu não li ainda, Pedro, mas está em linha com aquele anterior, não está não? Não, é muito parecido, mas aí eu preciso te dizer uma coisa, não é só esse não, Romulus. Foi dobradinha, porque dia 10 saiu um artigo, dia 10 foi ontem, um artigo do Zé Genuíno, se não me engano, na própria página do PT, praticamente reproduzindo os mesmos argumentos do Zé Dirceu. E aí, eu vou dizer uma coisa, não é Millet não, porque o Genuíno eu conversei pessoalmente com ele, e eu vou falar aqui qual foi a história dessa conversa e o que ele colocou lá. Muito bem, eu acabei de colocar no nosso chat aí no YouTube, também vou colocar na descrição do programa o link para esse artigo do José Dirceu, que saiu lá naquele A Terra é Redonda, que é um... Né, Não, saiu no Poder 360. É republicação esse do Terra Redonda? Tá. Poder 360 justamente tem penetração com quem? Com o pessoal de Brasília, direitos militares, é feito por esse pessoal, entendeu? E assim, N questões ali a serem colocadas e debatidas, mas vamos lá, eu vou sintetizar esse negócio para não ter que ficar ponto por ponto, quem quiser leia lá o artigo dele, mas tem um negócio que aparece de novo, e isso está tanto no artigo dele quanto no artigo do Genuíno. Se você quiser eu já te passo o link para você colocar o do Genuíno aí também, que é o fato de que ele diz que precisa ficar mexendo nas estruturas internas das Forças Armadas, que não dá mais, e os currículos, né? Quando eu vi isso, eu falei, bom, tem coisa aí. Porque, assim, vamos convir, o Dirceu sabe muito bem o que ele representa para esse pessoal, não sabe? Ele sabe muito bem o que ele representa, como que os milicos leem ele, né? E ele é o sujeito que eles leem, bom, o que ele fala, nós estamos do lado ao contrário. E eles vão ler aqui, de novo, como já leram antes, isso já foi falado aí por N, assim, o Dirceu, depois do Lula, é o cara mais atacado pelos militares. Tá? Ele falar isso é o pretexto que eles precisam para dizer o contrário do que estava se ventilando na imprensa, que é a ideia de que o PT vai ter que fazer um acordo com os generais para assumir. Quer dizer, se isso estava de fato ocorrendo, o que eu sempre achei que foi uma balela, o Dirceu acabou de jogar água no chope em relação a essa história. Porque, assim, voltou 20 casas para trás. Porque falar que tem que mexer no currículo deles, assim, eu até selecionei um trecho aqui, não sei se convém ler, mas que é de uma entrevista do general Vilas Boas, à revista Piauí, em 2018, onde se registrou a seguinte conversa. Posso ler? Por favor, quando ele estava no comando do Exército. Quando ele estava no comando do Exército. Abre aspas. O repórter narrando, eu acho. Estavam na mesa os generais Otávio Rego Barros, chefe do Secunsex. Vejam bem, minha gente, o Otávio Rego Barros, o moderado de hoje. Hein? Centro de Comunicação Social do Exército. Tomás Ribeiro Paiva, chefe de gabinete, e o Biratã Poti, chefe do Centro de Inteligência do Exército. Além dos coronéis Alberto Fonseca, assessor do gabinete do comandante responsável por análises de conjuntura, e Alcides de Faria Júnior, chefe da divisão de relações com a mídia do Seconsex. Olha o aparato que eles estavam para receber a Piauí para uma entrevista.
Foi a eles que Vilas Boas perguntou se deveria falar em off ou em on naquele trecho da entrevista. Todos eles sugeriram que o comandante abordasse o assunto em on. Isso nos preocupa, aí ele diz o Vilas Boas. Isso nos preocupa, porque se por um lado nós somos instituições de Estado e não podemos participar da vida partidária, indica uma intenção de partidos interferirem no exército. Ele estava falando do que aí? Da ideia que foi publicada numa resolução de conjuntura do PT de 2017, que falava que tinha que interferir no exército. Então, iniciou o comandante. Aí o general Tomás o seguiu, abre aspas. Isso, para mim, foi o maior erro estratégico do PT. Foi uma coisa burra. Essa é uma coisa que não é admitida pelas Forças Armadas, a intervenção em nosso processo educacional. Esquece, emendou o coronel Fonseca. Isso nos fere profundamente, está na nossa essência, no nosso âmago, concordou Vilas Boas. Vejam bem, minha gente, eu escrevi um livro inteiro sobre como foi esse negócio e eu, obviamente, não acho que foi o documento de resolução de conjuntura do PT de 2017 que fez os militares virarem a mesa. Mas isso, junto com N outras coisas, foi o pretexto que eles precisavam para se constituir internamente uma legitimidade para dizer nós vamos entrar na política sim, porque senão esses caras aí, eles vão entrar dentro do exército. Esse aqui foi o ponto. Balela? É claro que é uma balela, mas, enfim, é dessas balelas que eles fizeram 64, fizeram 2016, fizeram um monte de outros movimentos. Então, assim, deixa esse serviço, Dirceu, para quem sabe do que está falando. Não é você que tem que dizer, entendeu? Que tem que meter o dedo no currículo deles, não. Aliás, muito cá entre nós, eu acho que esse é um problema realmente assim, muito sério e questionável, Romulus, porque na hora que você fala que tem que botar um auditor externo dizendo qual tem que ser o currículo deles, como é que você vai dizer que eles não podem chegar no meio da faculdade de filosofia de uma universidade federal qualquer e dizer que o Olavo de Carvalho também tem que estar no meio do currículo, enfim, ali do obrigatório do MEC, porque os alunos têm que ter a diversidade de visões necessárias para completar uma pós-graduação, sei lá eu, em filosofia, em ciências sociais. Como é que você faz isso? Como é que você faz para dizer isso? Então, o problema ali, Holmes... Ô, Piero, só uma observação sobre essa analogia que você faz. No artigo ele também fala em critérios de promoção ou não? Porque aí seria critérios de concurso, na filosofia tem que ter também a representatividade dessa escola. Isso eu não sei se ele fala, mas no documento de conjuntura ele fala, eu não lembro se ele fala isso. Agora, o que acontece? Aí o Genuíno, um dia depois, publica um artigo que é praticamente idêntico ao do Zé Dirceu, só que ele acrescenta isso, dizendo assim, em 2017, nós já fizemos uma avaliação num documento de conjuntura do PT e nós temos que mexer no currículo deles e blá, 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 blá. E aí ele disse o seguinte, ainda para piorar a situação. Coisas urgentes que têm que ser feitas para o Exército, como plano de ação. O Exército tem que ser uma força que vai dissuadir ameaças de fronteira, etc, etc, etc. Ameaças de fronteira é exatamente isso que eles fizeram. Exatamente esse que é o plano do Vilas Boas desde 2010, entendeu? Se transformar numa guarda de fronteira, para quê? Justamente para se imbricar as polícias, ao judiciário, ao não sei o quê, a polícia rodoviária, e fazer o quê? Dar conta das tais novas ameaças híbridas que vão do MST ao PCC, ao Hezbollah, ao não sei o quê, ao papapá. Entendeu? Ou seja, tudo errado. Só que qual é o problema? Aí, o problema é que eu já conversei com o Dirceu, ou com Dirceu eu nunca conversei, com o Zé Genuíno a respeito disso. Eu falei para ele, quando ele tinha esboçado um outro artigo, eu falei, sai dessa, meu irmão. Você vai fazer a maior besteira se publicar esse negócio aí.
Isso não é para você. Isso, deixa que outras pessoas vão falar a respeito disso. Deixa para quem sabe do que está falando. Você falar isso vai aumentar o antagonismo do lado de lá, e vocês nunca vão costurar um jeito com quem tem arma na mão e muito mais poder do que o PT para conseguir entrar numa eleição caso vocês ganhem. E ele falou, não, você tem toda a razão, etc. e tal. E depois, vou te falar uma coisa que aconteceu. Eu fui debater isso num programa que é coordenado por ele, pela turma dele, de um negócio chamado AMSUR, né? E falei o que tinha que ser falado, e na parte de debates, o negócio a respeito de como a Dilma foi provocando essa polarização e subindo, né, a escalada de conflito com eles, e como isso era uma coisa que interessava aos próprios militares, e todo mundo, é verdade, teve isso, taranã, e papapá, e é difícil, porque tem isso, porque dentro do PT tem pessoas que, enfim, parece que deliberadamente estavam acelerando esse processo e jogaram contra, enfim, em outras palavras, dizendo, os quintas colunas e tal. Depois, quando botou no YouTube, essa parte apareceu cortada, Holmes. Editaram. Demorou uma semana para os caras colocarem no YouTube, sendo que os outros programas, quando é Celso Amorim, demora 1 hora para eles subirem. Esse meu demorou 1 semana e essa parte foi cortada. Então, assim, existe uma questão do PT que é o seguinte, em parte ali, Holmes, assim, é muito difícil falar isso, mas assim, eles funcionam um pouco que nem as próprias Forças Armadas. É o seguinte, não fazem crítica interna. Não tem jeito. Os caras preferem ver o barco afundar do que falar sobre algum erro que a Dilma cometeu, que o Zé Cardoso cometeu. E agora, o que eles vão falar em relação a esses 2 documentos que eles soltam como munição? Isso é munição que eles estão dando de graça, entendeu? Para os militares. Assim, tem que falar coisas para os militares ouvirem? Tem, claro que tem. O Zé Genuíno e o Zé Dirceu não são pessoas livres que têm o direito de se manifestar? É claro, mas pense estrategicamente. Pessoas livres, mais ou menos, pessoas pressionáveis, enfim, o próprio Zé Dirceu está em casa em virtude da reversão da jurisprudência, uma questão aí, em alguma medida, a título precário. Então é só isso que eu vou dizer. O Zé Genuíno, pelo menos, sabe muito bem da roubada que era ter falado aquele negócio, como ele veio discutir comigo o meu livro, e depois de discutir comigo o meu livro, que ele disse que leu, 1 semana depois ele estava no DCM, dizendo que o meu livro se tratava de 2013 e de como a guerra híbrida em 2013 foi uma armação para derrubar a Dilma Rousseff, quando eu não falo nada nesse sentido. Pois é, mas nessa própria... eu acho que até na conversa, não, talvez no ponto... Mas ele esboçou alguma coisa assim, né, como uma síntese do livro, de que 2013 teria sido a guerra híbrida contra o PT e foi o que foi tirado ele e dali começou. Foi o que foi tirado. Tudo bem, o PT realmente entrou no meio? Fogo, entrou. Claro que entrou. Mas tem que entender quem no PT fez o jogo. Você está entendendo? De forma consciente ou inconsciente. Veja, eu não quero nem dizer para eles que foi assim uma adesão voluntária, coisa que a gente suspeita por N questões, né? Como, por exemplo, a história do grampo do Bessias lá, que eu acho que a Dilma tem que se explicar em relação a isso, mas passa no plano. Você está entendendo? Assim, vamos lá, assim, depois de ter sido alertada por todo mundo de que estava grampeada, ela chega e liga da sala dela, alô, Lula. Se é, assim,
tendo 7 vezes. falado isso, segundo o relato não desmentido, da jornalista da época, lá, Carol, sei lá o quê, que apurou com o Rui Falcão e tal, que isso tinha sido tudo ali que foi falado, naquela ligação tinha sido falado meia hora antes, alguma coisa assim, presencialmente, né? Então, enfim. Pois é, na saída do Planalto, né? Ela disse que apurou isso, está num tweet, né? Ela falou que apurou isso com o Rui Falcão e que isso foi falado lá dentro, que já estava tudo combinado, ou seja, ela não precisaria ter ligado de novo. E você sabe disso, né? Pessoas aí dentro da máquina do próprio PT conversaram com você tempos atrás, quando plantou-se aquela história do traidor no PT, o hacker, né, viu um traidor no PT e tal. Casado com isso, vinha justamente a verbalização, e essas coisas são usadas apenas para acertos de conta internos, do papel dessa história da ligação do PCs e tal, tá articular. Teria atuação também do tal do traidor no PT nessa história, né, Piero? Mas isso... Aliás, cadê? O Arara Hacker não falou que isso aí estava nos arquivos da spoofing, ali no programa? Isso não está na mão do Lula? Bota público, então, mas não conseguem, Rubens. É o que eu estou dizendo. Eles preferem ver o barco afundar, como viram em 2018, porque era para em 2018. Se tivesse o Brasil no horizonte, ia ter produzido um impasse ali naquela eleição, a gente não estava nessa lama, ou se tivesse nessa lama, ia ser uma situação bem mais desconfortável do que a que os generais e Bolsonaro ocupam hoje, que é uma situação muito confortável, não tem oposição. Olha, palmas para as manifestações que tiveram aqui há uns dias atrás, mas assim, realmente, olha como demorou. Até hoje, a única coisa que tinha saído na rua foi o campo universitário ali, enfim, as universidades que estão sob um ataque desgraçado, a gente está com a corda no pescoço aqui, e olha lá, mas quem que se sensibilizou com isso? Ninguém. Fica essa coisa de comunista de universidade, entre aspas, né? Assim, um completo absurdo. Enfim, a gente viu, né? Enfim, o efeito foi bem atenuado pela mídia, né? Como sempre, o que mostra também como essa bateção em cima do Bolsonaro, feita por Globo e companhia, tem que ser muito entre aspas aí, né? Exatamente. O Piero não só fica para dentro, né, o acerto na fofoca, a gente fala, não, já sabe quem é o traidor, mandou isso, mandou aquilo para Lava Jato, pelo Telegram e tal, né, orientou que fizesse a ligação e tal, falasse tal coisa. Mas, por exemplo, a primeira entrevista, salvo engano, foi na primeira entrevista que o Lula deu para um desses veículos do Piguinho, depois da concessão aí das mensagens para os seus advogados, para ele próprio, para o rei da defesa, ele falou, né, me mandaram aqui o trecho, depois eu procuro aqui e posso achar, que ele falou o seguinte, lá numa daquelas assim, o José Eduardo Cardoso tem que ensinar esses meninos aí da Lava Jato, como é que se dá cooperação e tal, que seria inusitado, né, ele não ocupa mais a função. Por que ele fala que o José Eduardo Cardoso tem que ensinar para esses meninos da Lava Jato como é que faz cooperação? Mas é assim, é recado, é farpa, é indireta, é o máximo aqui. Pois é, e eu sei que vai ter gente que depois vai criticar aqui o programa, vai me criticar, falando que não, que tem que enfrentar os militares, que tem que não sei o quê, que tem que isso, que tem que aquilo, tá bom. Só que você só consegue fazer isso com o militar se você tem pelo menos um nível de dissuasão ou de poder igual ao deles. Assim, sendo um partido refém de N coisas, de dossiês, totalmente esquemado, preso, e ainda por cima agradecido à justiça por tudo que ela tem feito, aí você não vai conseguir virar essa mesa, meu amigo. Não vai. Não vai. Assim, ou o PT está se julgando, de fato, sei lá eu, né? O Exército Vermelho em 1917, que eu não sei onde esses caras estão com a cabeça. Pois é, os próprios, assim, coisas menos ousadas do que isso, né, os dossiês que já estão em poder, a história lá da lista VIP do Banestado, até os documentos aqui do Odebrecht, que tudo leva a crer, teriam, né, autoridades fardadas também ali, o pessoal não ousa nem falar disso, né, não falam disso, que dirá, então, usar efetivamente. Que era outra coisa... Talvez, Romulus, não sei, só para completar, eles estejam realmente achando... ou estavam, e é isso que eu não consigo entender, porque me passou isso pela cabeça, inclusive por interlocução com gente que eu considero muito, e que tem opiniões muito interessantes a respeito de ambos os lados, sobre o PT e sobre os militares,
de que talvez tivesse sendo levado a sério dentro do PT a ideia de que eles iam construir um diálogo com as Forças Armadas e, de novo, assinar para a ideia enfim, de uma bandeira branca e tal. Mas, gente, e aí vem esses dois artigos, né, de dois ramos, né, Genuíno e Dirceu, ali, dois mísseis nucleares nesse negócio aí. Enfim, qual foi o sentido disso publicado dentro do site do próprio PT, esse do Genuíno, retomando esse documento de conjuntura? Não é possível que ele não tenha lido tudo que já foi dito a respeito. Eu achei aqui, é um artigo intitulado As Forças Armadas e a Democracia, publicado ontem, lá no site do PT, aqui como quem nos acompanha está vendo na tela nesse momento. É isso. Soma isso com a Gleisi Hoffmann falando a coisa das urnas eletrônicas, você já vê qual é a posição que está sendo construída para 2022. Por falar em 2022, você mandou para a gente comentar alguns slides que você retirou da mais recente sondagem de opinião das pesquisas XP. E o primeiro que você me mandou é sobre confiança nas instituições. Acho que tem alguma coisa a ver com o que a gente está discutindo aqui, né, Piero? Pois é, e continua essa coisa, embora tenha decaído bastante, mas continuam as Forças Armadas como a instituição mais confiável do Brasil. Ou seja, todo esse rolo de Pazuello, de não sei o quê, de todo mundo dizendo que o exército foi dominado pelo Bolsonaro, que é um outro hoax, né? Como que a gente pode dizer? Um engano, isso daí, entendeu? É uma refração, é uma armadilha de percepção, né? Não surtiu o menor efeito. Não surtiu. Porque, veja, a coisa toda foi montada justamente para isso, para o Bolsonaro virar o para-raiz do processo e livrar as Forças Armadas disso. Ele é um fusível, né, Ramos? Ele isola as Forças Armadas do caos que ele próprio gera. E ele é feito para isso, ele não tem outra função. Eu pergunto aqui, pelo amor de Deus, alguém me diz qual foi a política, com P maiúsculo, que ele construiu nesses 2 anos de governo. Não tem política nenhuma. Nem a despolítica foi ele que fez, foi o posto Ipiranga. Mas ele não fez nada. A função dele é outra. É essa. É um flare, né, como eles dizem, que é aquele sinal de luz e calor que os aviões disparam para desviar o míssil, para cair no colo dele. E agora essa é a história, né? A versão que a imprensa foi praticamente unânime na semana passada é de que ele está, e aí, claro, entraram os famosos generais anônimos, junto com os generais dissidentes, né? De que ele está produzindo o quê? Instabilidade dentro das Forças Armadas. E qual vai ser o plano? A coisa vai chegar num nível tal que só os militares vão conseguir controlar quem? Os próprios militares. Daqui a pouco você vai ver isso, até a esquerda pedindo, pelo amor de Deus, para dar um jeito nessa história e intervir. Inclusive com aquela manifestação que foi publicada enquanto a gente estava no ar aqui na semana passada, de que, pelo Kennedy Alencar, que tem interlocução com esses dois campos, de que o próprio Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula terão entendido que era necessário entrar para dividir no Exército via General Santos Cruz. Pois é, né? Que ele virou, enfim, como ele foi o primeiro, né? Como que a gente chama? No Exército tem isso, entendeu? Precisa entender que a hierarquia militar, Ramos, ela não é uma pirâmide, ela é uma fila. 2 pessoas não ocupam a mesma posição na hierarquia militar. Não sei se você sabia disso. Não. Todo mundo tem alguém que comanda e alguém que obedece, exceto lá na base, entendeu? Soldado raso não. Aí é mais ou menos tudo igual. Mas mesmo assim, num pelotão, numa hora de combate, eles hierarquizam, tá? Mas é assim, né? A hierarquia vai de turma,
Então, quem é da turma, sei lá, de 79, que chama mais antigo, isso significa superior a quem se formou na turma de 80. Aí, na turma de 79, dentro dela, em cada arma, você vai achar o 01, 02, 03, 04. E aí, a classificação geral, você tem 01, 02. De modo que, assim, que entre o 01 e o 02, embora eles sejam muito próximos, sempre vai ter um que vai comandar e outro que vai obedecer. E em cada unidade isso vai se refletir. Sempre tem um que vai bater continência primeiro, que é o mais moderno. E isso vale de ponta a ponta. Então é uma fila. O fato de Santos Cruz ter sido primeiro já é um modo de você encarar o fato de que, vamos dizer assim, no registro deles, ele é que vai estar puxando a fila atrás dele. E é isso que vai acontecer. Eles vão começar a agregar cada vez mais e a adensar, né? Então tem uma outra coisa, que é o seguinte, que eu me toquei, porque já é uma coisa que eu já tinha até postado há um tempo atrás em cima de uma pesquisa que até hoje eu não consigo entender, feita pela Tabata Amaral e mais não sei quem, que ela fez até esses slides, assim, como é que chama? Um time-lapse de militares nos cargos com uma animação, do governo, uma animação, né, que foi o seguinte, em 2011, a Dilma botou um general e, se não me engano, mais 11 militares no DENIT. Sim. Que estava subordinado ao Ministério da Infraestrutura. Isso foi em 2011. Em 2013, se você vê os gráficos dela lá, eu acho que chega, se não me engano, é o pico, são 5,6% de todos os cargos da administração do governo eram de militares no DENIT. Era assim, 5 vezes mais do que tinha na própria presidência da República, que é um lugar natural de ter bastante militar. Por quê? Porque é onde está o GSI, onde está, enfim, claro, Casa Militar, etc, etc, etc. Ou seja, o que aconteceu? Esse general foi para o DENIT e puxou um monte de militar lá para dentro do Ministério da Infraestrutura, o que é exatamente o mesmo tipo de fenômeno que a gente está vendo em termos de cargos hoje em dia. E aí o que aconteceu? Em junho de 14, se não me engano, quando a coisa já estava melecada entre militares e Dilma, houve um suposto atrito em termos do Ministério e o general saiu. Em dezembro de 2014, já praticamente não tinha mais militar dentro do governo. Murchou tudo. Ou seja, o general que saiu ali do Ministério foi puxando a rede. A mesma rede que botou, tirou. Porque militar é assim, eles são disciplinados, entendeu? E eles têm esse princípio, que é o princípio da camaradagem. Olha, para eles, antes de tudo no mundo, vem o camarada de força. Antes de tudo é o camarada de arma, é o camarada de turma, é o camarada de força e é o camarada militar. Aí, em último lugar, residual e inverso, é o paisano, entendeu? Vocês aí são o resto. O Brasil somos nós, vocês são essas ilhas que ficam orbitando aí o nosso continente. Eles falam isso. Mas aquilo já foi o laboratório. Olha lá, 2014. E aí a Dilma fecha o GSI em 2015, né, manda para a Casa Civil como um negócio lá de terceiro escalão. Pronto. É ao mesmo tempo em que eles começam a construir a candidatura do Bolsonaro. Para fazer o quê? Fazer o seguinte, agora a gente vai fazer com ele aquilo que foi o nosso laboratóriozinho de ocupação no Ministério da Infraestrutura de 2011 a 2014. Então, se houver um desacoplamento, eles já têm a fórmula, porque o laboratório já foi feito.
Eles já sabem como proceder. Perfeitamente, Piero. E eu ia te perguntar o seguinte: tem como você sintetizar, tem tudo a ver com isso, aquela evolução dos decretos, regulamentações para nomeação, se precisa ou não precisa da intervenção do comandante do Exército, que guarda relação com a presença e depois a saída do governo do Pazuello, justamente? Quem contribui muito nessa questão e ressalta a ênfase, fala que falta, né, ao jornalismo brasileiro, sobretudo investigativo, e olhar essa história das nomeações, é o coronel da reserva Marcelo Pimentel. E quem está muito atenta a isso a Ana Penido de Oliveira, que é uma pesquisadora de mão cheia, que é uma caça a decretos. Ela lê Diário Oficial todo dia, eu acho, Holmes. É uma espécie de Guilherme Lemos. O que o Guilherme faz no vídeo, ela faz com o Diário Oficial. E ela cavocou esse decreto de 2019, mas que ela acabou não mandando, mas acho que é de maio de 19, precisaria achar aqui, mas enfim, eu não sei qual que é, justamente porque parece que a coisa deles puxarem tanta gente para tantos cargos estava tão assim que houve um decreto botando um freio nesse negócio que precisaria da assinatura do comandante para a pessoa poder assumir um Da cargo na ativa. administração, da ativa, assumir um cargo na administração e se tornar aquilo que eles chamam no almanac de um AG. Né? Ele vira um agregado, uma posição meio fora da hierarquia. Depois ele volta, assim, já me explicaram 1000 vezes isso aí, e eu nunca entendi direito como funciona esse negócio do agregado aí. Em que posição que a pessoa volta, é o maior rolo. Porque, lembre-se, é a fila de 1 para 1, tem sempre esse problema. Né? Então, a pessoa sai, para voltar depois eu não sei exatamente qual que é o estatuto que ela volta, mas seja como for. Isso é um indício a mais de que para o Pazuello ter saído para assumir o cargo no Ministério da Saúde, os cargos, né, afinal, ele precisa da assinatura do comandante. Não foi a revelia. Então não tem esse conflito entre esse pessoal que está na ativa e a hierarquia da ativa. Não tem. É que eles conseguiram espalhar isso na imprensa de uma maneira super efetiva. E olha, essa pesquisa de opinião é o que diz que a confiança nas Forças Armadas é a maior que tem. Né? Em segundo é a ONU. Está aqui na tela, Piero, vou colocar aqui, olha só, com um desgaste, né, você vê a primeira torrezinha aqui, dando 70 de confiança, é de dezembro de 2018, então antes da assunção ao poder do Jair Bolsonaro. E aqui teria havido uma perda de 12 pontos, né, descontada a margem de erro, teria 58, sendo a primeira ainda, na frente de ONU, bancos, empresários, igrejas evangélicas, imprensa. Aí aqui começam os cargos, as divisões do poder do Estado. Presidência da República, aí menos ainda sindicatos, Senado, Câmara dos Deputados, partidos políticos. Me chamou a atenção não ter aqui Judiciário/STF, Piero. Me chamou muito também. Né? Imagino que deva ser, porque devia estar lá embaixo e eles não quiseram publicar. Para não dar, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer? Força para esse teatro, para essa emulação, essa simulação do Bolsonaro de conflito com o STF. Acho que isso foi só por isso. O reverso aqui, ó, de impopularidade não confia, aí está aqui também relativamente baixo, as Forças Armadas com 36% no momento, tanto partiu de 24% em dezembro de 2018. Pois é, ainda é a melhor. Quer dizer, eles têm ainda muita gordura para queimar, concorda? Ou seja, essa brincadeira, esse jogo de teatro, todo mundo está achando que o Bolsonaro está no fim dos dias dele, mas eu acho que tem ainda muita corda para esticar, entendeu? Um chão, até pelo menos o ano que vem, eu ainda acho que a coisa vai barbarizar bastante. Se é que essa pesquisa é confiável, né? Mas enfim, eu não vejo porque botar todos os pés atrás, desculpe, em relação a isso.
Pois Agora, eu é. não sei. E até aqui um dos itens aqui que você tinha destacado, né, intenções de voto espontânea depois estimulada. Bom, em princípio, se não houver outro Deus Ex Machina intervindo, o Bolsonaro está no piso, né, no pior momento possível, e o Lula sai de um momento de lua de mel com a imprensa no Brasil e até a mídia OTAN. Então, uma exposição muito positiva, né, e tal. Então, a dinâmica, ceteris paribus, tem alterações na dinâmica, tem algo imprevisível, imponderável que entre, crer que esse é o piso do Bolsonaro, e o Lula, em alguma medida de rejeição, tá, assim, não sei, muda muito, mas enfim, é, a, quem tempos atrás estava contando já com distribuição de cargos e discutindo gabinete, etc e tal, não sei, né? Pois é, eu acho assim, piso, a supor, do Bolsonaro, né? A supor que a gente continue nesse registro, né? Ou seja, dizendo que os problemas dele são esses que a gente viu até agora, que não são nem um pouco pequenos, né? Mas ele consegue manter aqueles 35% dele de avaliação de ótimo ou bom, se não me engano. Ou seja, isso é, vamos dizer assim, uma espécie de taxa, como que a gente pode dizer, horizontal dele, né? Não sai desse patamar. Agora, gruda a corrupção na testa dele para ver o que acontece. Ele vai desabar para o nível do Temer, se tiver uma jogadinha estilo Joesley, assim. Você está entendendo? Então, assim, é isso que eu acho. Sem fator surpresa, esse cenário não vai mudar. E fator surpresa não é surpresa, minha gente. É o seguinte, é controle de informações. Porque a imprensa é isso, ela é uma central de vazamentos propositados. Né? Sempre foi, assim, há anos está assim, ela não é outra coisa. Não tem mais investigação. Né? Você realmente acha que tem jornalista investigativo no Brasil que vai e produz uma matéria a partir de alguma coisa? Não tem. Desses que saem na grande imprensa, né? Enfim. Então, é isso. Eles ficam sentados na cadeira esperando alguém ligar e falar, ó, tô te mandando aí um vazamento, e eles ficam nisso, entendeu? É a roleta do vazamento para ver quem é premiado para dar o furo. Então, assim, a se considerar, talvez, vendo a coisa do calendário eleitoral, que eles não podem fazer isso agora, porque, veja, o controle das eleições é uma questão de sprint, como foi o do Bolsonaro em 2018, mas veja você que o PT já está nessa posição, assim, que é uma posição estranha, entendeu? Quer dizer, como é que vai assumir, que tipo de garantia vai ter que dar para que eles não mexam nos currículos das Forças Armadas? Enfim, vamos dizer assim, não, se não prender esse pessoal, não vai. E aí, assim, você prende, começa de novo o quê? Efeito cascata, né? Quem mais eles vão poder prender depois? E aí vai sobrar quem para se candidatar no PT? E aí a gente vai repetir 18 de novo? Então, assim, é uma história muito complexa, muito cheia de tropeços aí, sabe? Para mim, a dúvida, Pierre, olhando a questão, assim, né, lá da Glória Magadã escrevendo a novela junto com o público, aquela coisa, o personagem funciona, outro não. Para mim, as duas primeiras alternativas no roteiro ali, né, para ver o que caso ou não, é a história da construção né, do terceiro nome e tal, do alternativo, e a outra é, de repente, se não for necessário, se o fusível tiver uma sobrevida, que eles não contavam, né, partir para a reeleição do Bolsonaro, para aí sim desgastar, e aí depois vir uma coisa. E me parece que nos últimos semanas e meses subiu na dialética aí com o público e tal, o Bolsonaro, para mim, nesse momento, é a foto do momento. A recondução para uma reeleição está mais forte do que algumas semanas atrás estaria a terceira via, Pierre. Você concorda? Eu acho que, enfim, até pelas pesquisas aí, você consegue ver isso. Mas eu acho aí, Ramos, que nesse caso, eles vão fazer esse negócio de ficar flutuando para cima e para baixo, para ficar testando os ânimos, entendeu? Porque como é que ele funciona? Ele é o seguinte, ele tem que disparar alguma insanidade, aí o que vai acontecer? Vai passando o tempo, quando o tom aumenta muito, ele dispara outra insanidade, né?
é assim que funciona o tal do ciclo ODA lá, que os caras teorizaram ali, em termos de operações psicológicas. A ideia é você, quando percebe que uma contradição está sendo resolvida, você dispara outra e trava todo mundo nessa segunda. Então, eu acho que, assim, ele vai ficar nessa coisa de jacaré abre e fecha a boca com Lula, pelo menos até o ano que vem. Não sei, porque eu tinha visto uma outra pesquisa que indicava justamente o contrário, né, dessa da XP, que tinha aberto a boca e ele tinha passado o Lula de novo, agora nessa o Lula A reversão da passou, tendência, eu também vi essa daí. e talvez fique essa sanfona aí. Mas, assim, eu acho que, de qualquer jeito, todos esses prognósticos agora são inócuos, entendeu? Serve muito mais a eles do que a gente conseguir apontar, entendeu? Uma tendência como se tivesse uma bola de cristal visualizando isso aqui no longo prazo, entendeu? Como se fosse assim, a longa duração desse processo, até porque muita coisa pode acontecer no meio desse caminho. Agora, não, eu queria voltar a um ponto que me ocorreu, só fazendo um parênteses aqui, voltando a esse negócio de mexer currículo e tal. Por que, por exemplo, não se falou, nem Genuíno, nem Dirceu, que o PT incentivou pra caramba, durante os seus anos de governo, um negócio chamado PTTC, Prestação de Trabalho por Tempo Certo, que é o quê? Puxadinhos para os militares que estão na reserva, para esse pessoal do clube militar de ultra direita, se instalar na administração pública, especialmente onde? Nas próprias escolas militares, onde eles ficam fazendo doutrinação lá, com Olavo de Carvalho, com todo esse povo ali. Por que eles não falam, por exemplo, em terminar esses puxadinhos? Por que eles não falam em terminar, por exemplo, os convênios que existem, onde todo oficial brasileiro sai com um MBA da FGV e fica incutindo na cabeça deles mentalidade neoliberal? Por que isso não saiu? Por que eles não falam nada, por exemplo, desses programas que teve de contratação de militares para os eventos esportivos, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, que também foram um mega cabide de emprego e mais, um mega teste para essa ideia de que os militares são gestores capacitados para exercer qualquer função de Estado? Por que não se fala, por exemplo, desses programas de dar patente e salário para atleta olímpico, quando chega em evento olímpico, ficar batendo continência e dizer que é atleta do Exército Brasileiro? E isso sequer ser mencionado como um programa de política pública. E passar a imagem de que o Exército Brasileiro está produzindo um monte de medalhista olímpico. Então, assim, são essas coisas que não metem a mão exatamente no âmago do currículo dos caras ali, lá da AMAN e tal, mas que já, de certa maneira, amorteceriam grande parte do problema, que foi gerado durante os anos Fernando Henrique, Lula e Dilma. Como política de governo, isso. Ô Piero, eu vi uma manifestação no programa da semana passada, até mandei para você de inusitado e coloquei nas redes sociais, o suprassumo da velhinha de Taubaté do século XXI, repercutindo aquela não punição, não sanção ao Pazuello pela participação lá no comício do Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, uma pessoa para não ser estigmatizada, tarjei seu nome, então posso botar aqui na tela, lá no canal do DE no Telegram, falou o seguinte: Rômulo Maia, você não entendeu que a abertura dos quartéis para participação política possibilita que todos os partidos possam entrar nos quartéis. O que você acha dessa perspectiva? Eu sugeri o seguinte, eu falei, olha, peraí, conta a piada do papagaio agora. Perguntei, quem que vai fazer a mediação desses debates republicanos, garantindo tempos iguais, réplica e tréplica? William Bonner? Não, eu nem sei o que dizer disso. Dá um desânimo, sabe?
Esse certamente não entrou, não entra há muito tempo. Você quer que alguma vez tenha conversado com um militar para saber o que né, os valores atuais, o que foi. Aliás, como você sempre comenta aqui, né, a primeira guerra híbrida foi para dentro dos quartéis. E vem cá, o que a decisão de não punir o Pazuello reforça? Ela reforça justamente a imagem de que quem manda é o Bolsonaro e que os militares são vítimas. Daqui a pouco é isso. De que a instituição está sendo oprimida pelo Bolsonaro e não é ela que manda. Está apagando completamente os digitais deles, do processo de 2014 para cá. Olha, de novo, que isso tem nome, minha gente. Se chama Operação de Dissimulação, Decept Operations. Sun Tzu, sabe como é? Quando se está forte, pareça fraco. Então, é essa versão que eles conseguiram espalhar. E assim, vou te falar, hein? O que teve de gente... Porque aí todo mundo deu, enfim, declaração na imprensa, falou, e cientista político e tal, dizendo, agora Bolsonaro rompeu, agora foi. Agora ele realmente está transformando o exército na sua milícia. É tudo que eles precisavam. Porque, assim, lembra que começou a aparecer a versão de que isso tudo era um projeto militar? Cara, os caras conseguiram, em 2 tacadas, passar uma borracha nesse negócio aí. Incrível, 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 Piero. Eu já estou vendo ali o amigo, assim, vai lá um vereador do PSOL com tendência fortemente identitarista, indo fazer campanha dentro da mãe da AFA, livremente, discursando. Estou vendo, velho. Exatamente. Falar em inversão de sinal, Piero, às vezes é tentado de fora para dentro. Então, o nosso programa... Você que está assistindo aí, fala, poxa, mas é tão difícil. Se fosse totalmente irrelevante o que a gente faz aqui, não haveria necessidade da sabotagem que a gente sofre. E na semana passada, eu segui aquela máxima, que se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Eu sugeri primeiro e depois eu próprio fiz, para mostrar o cúmulo. Os comentários que as pessoas vêm fazendo no nosso programa, primeiramente aí depois, no replay e durante o chat, havia desconfiança de que que os números eram defraudados, subfaturados. Mas como é que está hoje, Ramos? Adivinha. Paradigma zero? Adivinha, Piero. Vou colocar na tela. Quem está em casa já viu. Quantas pessoas assistiram ao nosso programa até hoje? Quanto você aposta? No número oficial do YouTube, isso é. Quer dizer, quanto você acha? Que é o número que eles dão? Acho que milhões. Pois é, milhões de... Não, ao contrário, né? Ao contrário. É tipo o CPF, né? No CNPJ, não tem aqui. Sempre todo mundo tem 1000 ao contrário. Aí eu... Exatamente. E aí o pessoal eu sugeri seguindo a ideia da Marlene Vandenstande, o pessoal comentar colocando o número, então você vê o número oficial que o YouTube coloca ali nos comentários, depois do replay você soma é o seu comentário. Então, você tem 250 comentários, você fala, 251 é o meu. E aí diversos com a mesma numeração, aí a pessoa fala, isso aí é o delay e tal. Bom, não parece pelos flagrantes que são feitos, inclusive porque vai diminuindo com o tempo. Mas veja, para não ter um descasamento muito grande, havia desconfiança, eu confirmei um flagrante em vídeo, que eu vou mostrar agora, de que boa parte dos comentários que são feitos, sobretudo de reação, de resposta, os comentários são deixados, simplesmente, boa parte é apagada, na mão grande. E para você ver o cúmulo, o paroxismo disso, um comentário que eu fiz usando o perfil oficial do Duplo Expresso, no canal Duplo Expresso, foi apagado. E diante das acusações que eram feitas no nosso grupo do Telegram, eu resolvi fazer isso, né? Pensei numa solução de fazer isso com a atualização, e é esse flagrante que eu fiz aqui, porque eu peço, pelo contrário. Mas só uma pergunta, você acha que apaga aleatório ou tem mão humana apagando? Ou tipo Não sei dizer, porque são alguns comentários, algumas respostas, não são todas, então não sei o que isso indica, até vou consultar meus universitários aqui, o que eles acham, como é que é feito esse ajuste. Mas para não haver um descasamento muito grande, depois de um tempo... Isso explica porque num programa de 2 semanas atrás, estava, sei lá, 1.200, aí caiu de repente para 700, assim, uma coisa bizarra. Flagrado, com print, o pessoal bota, pô, mas como é que... Primeiro, cresce para baixo,
E segundo, cai 500 de uma hora para outra. Essa história é a hora que cai lá a fatura, né? O pessoal faz o impairment dos comentários, tira numa canetada dessa daí. E eu peguei esse porque é o cúmulo. Então, com o perfil do Duplo Expresso, no canal Duplo Expresso, um comentário aqui que é apagado. Eu vou colocar aqui nesse momento para o pessoal ver. Mas atenção, o que eu dizia? Isso de forma nenhuma é para servir de desincentivo para você. Ao contrário, como eu falei, se fosse totalmente irrelevante o que a gente faz aqui, se tivesse totalmente dominado, não tivesse nem ali uma centelhazinha que pudesse atrapalhar. Você deu um exemplo que eu concordo, Pierre, essa história da impressão do voto, né, ajudando a contaminar o que antes era uma sismogênese muito controlada, é aqui, no momento atual, foi aqui que foi desdemonizado com diversos influenciadores, cada um, mas que pararam de bater nessa história de é terraplanismo e tal, por conta do que a gente fala aqui, né? Você sabe de quem que eu estou falando, aí de outros canais grandes e tal. Então, se fosse totalmente irrelevante, o pessoal não ia usar isso, não ia subfaturar o número de visualização, quando pegou, apagar comentário, que era uma aproximação que a gente vinha para alcance e tal. Então, isso, na verdade, tem que ser um incentivo, inclusive, para você comentar dobrado. Vocês vão apagar um comentário seu, você tem que deixar 2, no mínimo. Aí o pessoal vai apagar 3 enquadros, vai aumentar o engajamento, e, na verdade, é um recibo passado de que, de alguma forma, o pessoal reconhece mérito do que a gente está fazendo aqui. Ó. Vamos ver esse vídeo que eu fiz na última sexta-feira com o meu celular. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tá aí no Twitter, né, que eu coloquei. Isso aqui é a tela do meu celular filmado. Vamos ver aqui. Eu vi que isso aconteceu comigo, como eu relatei lá no chat, hoje, comentando com esse perfil aqui, o perfil oficial do DE. Eu fiz um comentário, respondi. Aliás, eu já vi que aconteceu 2 vezes. Eu respondi ao comentário aqui da Raquel Reis, ó. Esse comentário aqui, ó. Eu respondi mais cedo, na primeira vez, aí eu vi que sumiu. Aí eu respondi de novo o seguinte, vou tentar agora pela 3ª vez e vou ver se vai sumir. Eu respondi ela, ó, aqui, Raquel Reis, falou, muitos morangos para você, Rômulo mais, sabendo que o meu fraco é morango, né? Ela falou, aí continua a Raquel, hoje comi muitos assistindo a live, deliciosos. Eu vou responder pela 3ª vez que eu respondi, delícia, delícia. Vamos ver se dessa vez vai sumir também. Vai, pá. Tá aqui, vamos ver se entrou. Ó, resposta acrescentada, adicionada. Aí vamos lá. Eu vou curtir meu próprio comentário, né? Para mostrar que ele tá aqui, ó. Vou até botar um coração também. Pronto, ó. Vamos atualizar e ver se sumiu. Pronto, fechei aqui os comentários. Agora vamos abrir aqui. Botar os mais recentes primeiro. Aí agora fazer de novo. Os principais comentários, mais curtidos e tal. Botar os mais recentes primeiro. E tava tudo nesse fio aqui, né? Do primeiro comentário fixado. Vamos ver se tá lá ainda. Não, sumiu. Era para estar aqui no final. Tá vendo? A resposta sumiu. Ó, vou subir devagar para você ver que não tá aqui. Eu respondi para ela delícia, certo? Raquel Reis, aqui, ó. Um perfil oficial do DE, vai ser testemunha. Vamos subir aqui, ó. Pá. Até, tô subindo devagarzinho. Você vê que outras respostas minhas estão, ó, para outras pessoas. Mas essa que eu fiz pela 3ª vez, subiu mais uma vez, ó. Aqui, muitos morangos para você. Hoje comi assistindo a live. Cadê a resposta? Ok. Flagrante. É assim que se faz. Eu espero que a gente esteja honrando a memória do velho cacique Juruna, lá de cima, velando pela gente. É isso, gente. Tem que pegar print, fazer print, para fazer a Big Tech passar vergonha. É isso aí, eu peço ajuda para continuar fazendo a Big Tech passar vergonha. Lembrando que eu fui fazer isso depois de denúncias diversas, mas da Never colocou lá no Telegram, dizendo o seguinte, ó, eu estava deixando várias respostas, conversando, mas foi feita de idiota pelo Google. Simplesmente apareciam como comentários que já haviam entrado, como o meu aí que eu mostrei. Quando eu atualizei, já depois de escrever uns 3 textos respondendo a Raquel Reis, Margarida e outros, percebi que meus comentários sumiram, tipo anulada. Isso me deixa bem chateada. Eu fico danada com isso. O pior é que eu tinha escrito mesmo, dedicado meu tempo, não foi aquela coisa de copiar e colar, eram respostas, conversas. E eles fazem isso, sacanagem. Ela perguntava quantas vezes esse tipo de bug, entre aspas, acontece com as pessoas. Aí eu reagi mais cedo, né, antes de fazer esse vídeo, lá nesse próprio fio, lá no Telegram, eu falei, poxa, aconteceu comigo também, menina, hoje. E comentando com o perfil oficial do Duplo Expresso. Não tinha me ligado nessa. É meio que uma sacanagem anti-print, uma sacanagem 2.0, com uma plausible deniability, uma negativa plausível. Porque a gente acusa, né? Pô, você apagou meu comentário. E eles falam, não, você mesmo que apagou de sacanagem, tá acusando a gente só pra né, levantar a teoria da conspiração, paranoia. Aí eu sugeri, vai ter que alguém filmar a tela do celular na atualização para pegar o comentário sumindo.
Falei, aposto que é por aí que somem uma tacada só 500 e tal. Aí quando eu publiquei isso, falei, quer saber? Eu vou fazer o mesmo agora. Fiz, paguei. Então, provavelmente, está acontecendo, vai continuar acontecendo. Faço, bom, não é todo mundo que vai fazer um vídeo com celular, até desnecessário, já que eu mostrei, mas ajuda a gente com aquela contagem lá. Pô, fiz agora o comentário 1281, refletindo ali, né, somando um, porque quando cai 500, mostra, a gente tem que expor mais. Isso deve servir como uma motivação adicional, né? Mas se fosse irrelevante, não tinha por que se expor à desmoralização dessa forma. Assim como ocorria aquela coisa assintosa até acho que era junho de 2019 isso. Eu resgatei, inclusive, nesse fio aqui, aquela questão dos nossos vídeos, durante a transmissão, passarem da associação a vídeos afins, vídeos de política brasileira, a vídeos aleatórios ao mesmo tempo em todo o globo terrestre. Então, aqui a associação a rap alemão, no Brasil associado a Wesley Safadão, né, sertanejo universitário, receitas da vovó, jogos de futebol, etc e tal. E, coincidentemente ou não, quando eu falei muito que aqui... vídeo infantil, né? Tinha muito vídeo infantil, é verdade isso. Então, quando eu falei lá na minha mensagem de comunicação oficial com o pessoal do Google na Califórnia, de que a gente estava estudando alguma medida jurídica aqui na Suíça, como mágica, acabou isso. Nunca mais a gente foi associado durante a transmissão, concomitantemente em todo o globo terrestre, a vídeos aleatórios para invisibilização algorítmica, o que não significa de forma nenhuma que a gente não continue sendo invisibilizado. Diversas pessoas, e acontece comigo mesmo, que assino e administro o canal do DE, no meu canal, né, Rômulo Maia, né, no perfil, não há possibilidade, eu desço, de aparecer a sugestão para mim, que assino e sou administrador com o meu perfil do canal do DE, sugestão, notificação, então, pessoal, nunca recebi uma notificação. É impossível. Então, é evidente que a gente continua sendo invisibilizado, mas isso mostra até, né, essa dialética. Aí tem a questão que você falava aí da inteligência artificial, que tem quando escala o segundo nível, mas quando a gente colocou um proxy, falou, olha, para tentar mais ou menos ver o nível de engajamento, você olha os comentários. O pessoal, não por isso. Então, a gente agora corta metade, tira 500 num canetaço e tal. É o que eu falei, deve servir como motivação. Se irrelevante fosse, não haveria por que se exporem a esse nível de desmoralização. Piero Lerner, abre seu microfone, que eu fechei enquanto eu estava exibindo o vídeo. Eu vou te pedir, né, uma interação também, Piero. Só que você está aqui no vídeo comigo, só eu e você, já que ninguém está assistindo, como eu acabei de mostrar. Eu peço, que a gente tenha aqui um indicativo, se você está ou não com sorte do jogo, que você aposte quem é o chihuahua do dia que está aqui dentro da minha camisa. Lembrando das opções pela ordem hierárquica. Falamos muito de hierarquia. Ó, na minha hierarquia aqui, em primeiro lugar é a Nina, em segundo lugar é a Luna, em terceiro lugar é a Blanca, em último, quase fora, é a párea da sociedade aqui, golpeada, a Tina. Quem que você aposta que é o chihuahua do dia? Já ia voltar nela, na Outcast, Outcasted, né, no caso. A nossa, acho que sannyasi, né, que eles falam na Índia, né? Eu estava pensando nessas categorias das castas indianas mesmo. Então é nela. Dália. Muito bem. Enquanto eu mostro aqui quantas pessoas, segundo o número oficial defraudado, estão nos assistindo nesse momento, segundo o Google YouTube, eu peço que você também aposte em quem você acha que é o cachorro do dia, enquanto eu faço uma contagem regressiva de 5 para 0. 5, 4, 3, 2, 1. Quem que você acha que é o cachorro do dia? Nina, a Luna, a Blanca ou a Tina? Você errou, Piero. É a Blanca, é a Blanquinha. A Tina foi a cachorra da semana passada. Parece que se você assistiu o nosso programa até aqui, você deixa aí no replay, apostando quem é o cachorro do dia. Quer dizer, você já viu agora, mas que você tenha apostado. Parece que você deixa seu comentário, seguindo aquela massa. Vou mostrar aqui como é que foi na semana passada, o pessoal vê como é que é. Aos poucos as pessoas estão compreendendo como é que se faz isso. Então, olha só, lá no... Vamos aqui, o programa da última sexta-feira, em que a gente recebeu a divisão de base do DE. Obrigado mais uma vez, Ederson Schmidt e Guilherme Lemos, que vão voltar. Já se comprometeram na semana passada. Gostei muito, né? Inclusive, coloquei no título, né, o futuro do Brasil e do DE, e o pessoal se sentiu motivado, vendo a presença dos dois, vendo aí que vem gente muito boa aí pela frente, certamente. Então, nossos comentários aqui, você vê, o pessoal botou, mesmo com a facada que deram, tá 1086, mas certamente era bem mais disso. Eu mostrei o meu, que foi apagado 3 vezes, da Never também, e o pessoal aqui que aprendeu, ó, vai botando a numeração aqui, 552 e tal. É isso que eu peço. Você vê aqui qual é o número, tá vendo? 1086. Então, se eu fosse comentar agora, o que eu faria? Mostrando aqui, 1087. Oi, pronto. Entendeu? E aí, com isso, a gente consegue fazer alguns flagrantes, inclusive, quando some no canetaço metade, ou quem sabe já mais disso, a gente consegue dar um flagrantezinho e mostrar que, de alguma forma, na medida das nossas possibilidades, a gente segue incomodando. Quero lá um pensamento final aí para concluir a participação por hoje, a nossa transmissão.
Não, eu acho que, enfim, a gente deu uma um sobrevoo pelas incertezas que tem aí assumindo nos próximos dias. Eu acho que elas vão continuar mais ou menos no mesmo patamar. E o que eu acho, assim, vamos olhar aí para os aspectos estruturais, né, Romulus? E não ficar só preso aos aspectos conjunturais. Muita gente aí falando se a CPI vai ou não vai, enfim, como é que fica. E eu acho que, enfim, as coisas são mais enroladas do que isso. Piero, eu tenho que fazer uma confissão. Eu não assisti nenhuma sessão da CPI desde o início. Eu perdi a paciência, né? A última, olha que eu sou assim, rato de CPI desde a época que eu era garoto, o governo Fernando Henrique, assisti aquele depoimento daquele procurador Luiz Francisco. Por onde anda o Luiz Francisco? Comentando lá como é que era a fita que ele recebeu do ACM, que deu grampo, disse que pisou. As coisas do Arco da Velha, desde essa época eu já estava acompanhando e tal. A última que eu acompanhei, depoimento, aliás, acho que foi o último depoimento de horas que eu acompanhei, foi justamente o do Rodrigo Tacla Duran, na CPMI da JBS. Mencionou ainda hoje o grampo no Temer e tal. Quando ele falou ali, bombas... Aliás, foi naquele dia que eu aprendi a editar, lembra disso? Eu aprendi a editar toscamente e tal. Ele falou ali coisas do Arco da Velha. E pessoas supostamente capitaneando o esforço da oposição, disposição da face que era Lava Jato, não apenas se lancearem, como no início da sessão, serem claramente hostis ao Rodrigo Tacla Duran, nomeadamente Paulo Pimenta e Valdir Lamoza. E depois, quando ele falava de Dario Messer, falsificação dos documentos do Odebrecht e tal, o pessoal passa rápido para a pergunta seguinte, e aí depois disso, no final, até esse depoimento, da forma que foi, sem pegar nesses pontos principais, ser retirado com o acordo desses deputados do relatório final da CPMI, ali eu vi que, infelizmente, aquela fala do Barroso naquele julgamento, dizendo que CPI em boa medida serve para achacar empresário quando vai depor, governo e tal, etc e tal, é o que parece. E mais uma vez, isso daí me parece. Então, eu estou distante do varejinho do dia a dia, dos estímulos que são jogados por cachorrinhos de Pavlov, seja azul, vermelho, preto, etc e tal. Por aí eu estou olhando mais distanciado da questão estrutural. Então, também estou nessa. Não estou acompanhando e, em princípio, não me parece que isso esteja representando alguma carência analítica. Não que os eventos não sejam importantes, né? Mas, assim, a gente talvez precise tomar um certo cuidado, sobretudo nesse contexto de ver que tem muito evento que é fabricado, né? Enfim, como esses que, enfim, aparecem em notícia de imprensa e tal. Então, é melhor, às vezes, estar atento a outros fóruns de análise que joguem num outro patamar, como aqui, por exemplo. Exatamente. Ô, Piero, só uma última pergunta. O que você achou, a gente não vai oportunidade de comentar enquanto isso, do sorteio fantástico lá no Supremo Tribunal Federal, que deu a relatoria da operação do dossiê Lava Jato do Rio de Janeiro para o Gilmar Mendes, que ficou em tempo real fazendo um diálogo ao vivo com a Mônica Bergamo, né? Aliás, ali na própria matéria que saiu, dizendo que ele teria sido contatado diretamente pelo tal do Nita Almar, lá o advogado, encaminhou para a Procuradoria, aí isso saiu plantado na Mônica Bergamo, aí ele cita no julgamento ao vivo, lá de janeiro, a plantação da Bergamo, a Bergamo ao vivo fala, Gilmar Mendes acabou de citar, colocou essa coluna e tal, e cai no Gilmar Mendes e falar em suspeição, impedimento, antecipação de voto, né? Nada disso enfim, deixa corado um monte de pedra, né? Você te surpreendeu alguma medida desse sorteio lá? Pimba! É incrível, assim, aqueles sorteios à brasileira, em que a gente viu aquela investigação do COAF, que ninguém sabe no que deu, que 30 indivíduos lá em 2009 e 2010 tinham ganhado, em média, 60 vezes na Mega Sena. A gente viu um sujeito aí da mesa diretora da Câmara em 2016, durante a votação, que um deputado tinha ganhado diversas vezes, acho que era ele sozinho também 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, alguma coisa assim. João alguma coisa. Quem tiver alguma dúvida, isso tem lá no DE, é só colocar, Mega Sena. Ele dizia que tinha muita sorte, né? Foi o que ele não, esse aí é o dos anos 90, esse é o João Alves, o anão do orçamento. Esse é outro, pessoal, aquilo ali não foi demais, não. O pessoal reprisou em 2016, tinha mais um da Câmara, olha só você jogar lá em duploexpresso.com no campo de busca Mega Sena, o resultado vai ser esse aqui, ó, golpe na Mega Sena, PT e Lula. Aí tem aqui o print do sujeito, ó. Uhum. É esse aqui, ó, peraí, deixa eu ver o nome dele, tá abrindo aqui, só um minuto. É cadê o nome dele, gente? Deputado que preside sessões... poxa, que 6 vezes, 12 vezes. Ó. Deputado que preside sessões da Câmara ganhou na loteria
12 vezes. Publicação lá do G1, do dia 19 de maio de 2016. Aí tá aqui, ó, Jacobo, o sobrenome de Jacobo, conduziu trabalhos na ausência de Valdir Maranhão. Líderes pressionam para que Maranhão deixe a presidência da Câmara, naquela altura ali. Então, isso continua rolando, né? E aqui a gente mostrava essa investigação do COAF, ó, que está na revista Quem, publicada em... Cadê a data aqui, gente? A data... Cadê? No print aqui, ué. Eu que não estou enxergando, mas tem a data aqui. Eu botei, ó, 2019, ó, perdão, 2009. O COAF identificou 30 indivíduos que ganharam simplesmente 1.802 vezes, a média de mais de 60 por indivíduo. Uma coisa incrível. E lembrando que a diretoria de lotéricas da Caixa Econômica Federal foi por muito tempo, não sei quem que está hoje em dia com essa não sei, mas enfim, foi muito tempo um feudo do esquema do Eduardo Cunha no PMDB, então passaram por essa diretoria o Wellington Moreira Franco e Jadel Vieira Lima. Lembrando que até hoje ninguém esclareceu a origem daquelas notas virgens encontradas em malas lá no bunker do Jadel Vieira Lima. Será que tem alguma coisa a ver com isso? O que eu sei, Piero, é que na Itália, né, que o pessoal deve ter ficado traumatizado, paranoico, depois das mãos limpas pela infiltração de esquemas mafiosos em máquinas do Estado, uma pessoa que ganha 2 vezes já é investigada automaticamente pela impossibilidade, alta improbabilidade estatística. E aí, semanas atrás, esse no mesmo G1, reproduziu uma matéria da BBC que um brasileiro, tinha que ser brasileiro, ajudante de pedreiro, ganhou 3 vezes na raspadinha, imediatamente foi deslanchada uma investigação. Eu falei, pô, deve ser terrível viver num país paranoico, teórico de conspiração, que pessoal, pô, como assim alguém não pode ter essa sorte? Então, no Brasil, que é esse esquema em que uma pessoa, quer dizer, 30 pessoas ganham em média 60 vezes, um deputado ganha 12 vezes, depois do anão do orçamento que você lembrou aí, João Alves, que tinha ganhado centenas de vezes na loteria dos anos 90. Não tem problema nenhum, assim como não tem problema nenhum o Gilmar Mendes ser sorteado entre os 11 para relatar aquilo ao ICBM, Míssil Interbalístico Continental, Italmar, que pendura a Lava Jato do Rio, que por sua vez pendurou a Lava Jato de Curitiba, e aí quem, né, em Brasília pendurou, quem que está aí, tem um fora, transnacional, que pendurou o rabo de todo mundo naquele esquema do Rato Rei. É incrível a sorte de algumas pessoas no Brasil. Era uma terra mágica em que leis de segurança de sistemas, da computação, em princípio, alguns tentam fazer aquilo que não vige, assim como tampouco a estatística, Piero. Então, te surpreendeu o Gilmar Mendes ter ficado com a relatoria desse caso? Não, incrível. Vamos ver se o Arara Hacker não descriptografa aí o sistema de sorteio eletrônico do STF também. Aliás, por falar no Arara Hacker, eu achei interessante, uma pessoa que nos acompanha me relatou que numa entrevista recente que o Glenn Greenwald deu para o Brasil 171, ele falou que não nega nem confirma que o Arara Hacker seja a fonte dele. E eu reparei que não é novidade, ele por muito tempo falou, se for, sempre de uma forma hipotética, que o Arara Hacker seja a fonte. Ele não compra esse barulho, não vende esse barulho, enfim, mas também não nega, não fala e tal, mantém uma postura dúbia com relação a isso. Lembrando que aquele emissário do vovô fala que a versão vendida para dentro, lá do pessoal aí da esfera de influência e tal, é de que isso seria um compromate russo e tal, que viria da inteligência russa, naquela primeira tá cada dia mais divertido isso deles. Vejam lá, Diário do Surto. É isso aí. Da Rússia. É isso aí. Grande Piero Line, obrigado pela sua presença aqui. Estávamos com saudade. Desejo para você um bom fim de semana, porque você participou da nossa enquete ao vivo, apostou na cara. Errou, mas participou, assim como peço para você participar e deixar um comentário se chegou aqui até essa hora e nos ajude a expor a Big Tech. Deixa o comentário com a numeração que nem indiquei aqui. Para você, então, que participa e que, segundo o Google e o YouTube, não existe, tá aqui na tela mais uma vez, se você existe, eu desejo, e se você nos ajuda a expor a Big Tech, eu desejo para você um bom fim de semana. Se não, péssimo fim de semana com muita chuva. Tá certo? Até a nossa próxima transmissão.